Olá, acadêmicos e acadêmicas! Vamos para mais uma aula de Direito Constitucional e Administrativo. Na aula de hoje, nós iniciaremos nossos estudos sobre as noções de direito administrativo. Especificamente, nós vamos tratar sobre direito administrativo e administração pública. E, para tanto, nós vamos abordar sobre conceito de direito administrativo e de administração pública, tratar sobre o regime jurídico administrativo, princípio da supremacia do interesse público, princípio da indisponibilidade do interesse público e os princípios constitucionais da administração pública. Então, vamos começar com o conceito de direito administrativo, conjunto articulado e harmônico de normas jurídicas, princípios e regras que tem como objeto a administração pública e o desempenho das funções administrativas do Estado, disciplinando seus órgãos, entidades, pessoal, serviços e bens. Aqui, eu gostaria de fazer só um esclarecimento sobre princípios e regras. Princípios são normas genéricas, elas não tratam de uma situação específicas. Elas são ideias centrais do ordenamento jurídico para dar um sentido lógico, harmônico e racional à legislação. Por exemplo, o princípio constitucional da legalidade da administração pública. Ele não se dirige a uma situação específica, mas ele norteia toda a atuação da administração pública. Quando a gente fala de regras, nós estamos falando de normas mais específicas, que tratam de determinado assunto, como, por exemplo, as normas contidas na lei de licitação, as normas contidas na lei de improbidade administrativa. O princípio da legalidade, gente, ele serve inclusive para nortear a aplicação dessas regras. Então, resumindo, princípios são normas genéricas, enquanto regras são normas específicas. E, pelo conceito de direito administrativo, ele norteia toda a função administrativa, o exercício da administração pública. Por isso, é bom trazermos o conceito de administração pública, que é a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos e subjetivamente como conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Quando a gente fala em administração pública, gente, tudo é norteado sobre o interesse coletivo. Por quê? Porque a gente vive num Estado democrático de direito, a gente vive em uma república. Então, por causa disso, toda a atuação da administração pública, ela deve, sim, se preocupar com o interesse público. Mais adiante, nós vamos estudar isso em detalhe. O regime jurídico administrativo é o conjunto sistemático de normas de direito administrativo derogatório do direito comum que institui prerrogativas públicas e sujeições para a administração pública, tendo em vista a supremacia e a indisponibilidade do interesse público. Vamos tratar agora um pouco sobre a expressão derogatória do direito comum. O que isso significa? Significa que o direito administrativo ele prevalece sobre o direito comum, ou seja, aquele corpo jurídico que rege a atuação da administração pública afasta as normas comuns nas relações que envolvem a administração pública. Bem, outro ponto que eu queria colocar para vocês também é sobre as
prerrogativas públicas e as sugestões administrativas. O que é isso? As prerrogativas públicas são institutos que põem a administração pública em situação de superioridade sobre os interesses particulares. Por quê? A administração pública não está ligada à consecução dos interesses coletivos? Daqui a pouco nós vamos esclarecer melhor essa questão. Depois também nós temos o que? As sugestões. Se a administração pública ela tem certas prerrogativas, mas elas têm também algumas sugestões que são justamente limites para que ela não se exceda no exercício das suas funções. Por exemplo, a lei de licitação é um limite à atuação da administração pública. Agora nós vamos tratar sobre dois princípios importantíssimos sobre a administração pública, que é o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Primeiro, vamos tratar sobre o princípio da supremacia do interesse público. O que significa esse princípio? Significa que ele está relacionado à fundamentação dos deveres e poderes ou prerrogativas da administração pública. Bom, para clarear essa questão da supremacia do interesse público, nós podemos trazer aqui a questão da desapropriação. Nós estudamos, quando nós tratamos sobre o direito de propriedade, que é garantido o direito de propriedade. Mas nós vimos também que toda propriedade ela tem que realizar a sua função social. Por quê? Porque o interesse público ele está numa posição de supremacia ao interesse particular. E se a propriedade não realiza essa sua função social? Nós estudamos que essa propriedade ela pode ser o quê? Desapropriada, como, por exemplo, o latifúndio improdutivo para fins de reforma agrária, ou seja, aquele interesse particular de posse daquela fazenda, ele é afastado pela superioridade do interesse público, que é a reforma agrária. Bom, o princípio da supremacia do interesse público, ele se justifica por algumas questões. Por exemplo, porque ele decorre do sistema constitucional que reconhece que os interesses da coletividade prevalecem sobre os interesses pessoais. Ele é pressuposto lógico do convívio social e justifica o poder do Estado. Nele também há a supremacia do interesse da coletividade e não do Estado ou do administrador. Isso é importante, tá, gente? Quando a gente está falando em interesse público, em interesse da administração pública, nós estamos falando o quê? Em interesse da coletividade e não do Estado e muito menos do administrador, certo? Essa questão do administrador também vai ficar um pouquinho mais clara agora, que nós vamos tratar sobre o próximo princípio da administração pública. Princípio da indisponibilidade pela administração do interesse público. Este princípio diz respeito aos direitos dos administrados. Por que que a gente põe essa questão? Os direitos dos administrados são aqueles direitos, por exemplo, fundamentais que estão na Constituição Federal. Claro que a gente fala de uma ampla gama de direitos, não apenas dos direitos fundamentais. Mas um dos objetivos dessa indisponibilidade é justamente a garantia dos direitos fundamentais. Significa que, quando a gente coloca indisponibilidade, significa que os bens públicos, os serviços públicos não estão à disposição do administrador público no sentido de discricionariedade, que ele não pode atuar, por exemplo,
de forma lesiva ao patrimônio público. Ele não pode, por exemplo, atuar de forma lesiva ao meio ambiente. Tem sempre, na atuação pública, tem sempre que estar focado no interesse público, que é indisponível, certo? Agora vamos tratar de outros princípios que também atingem a atuação da administração pública, que são os princípios constitucionais da administração pública. Princípios constitucionais da administração pública. Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu deixei aí destacado as iniciais para a gente lembrar daquela regrinha que nos nossos estudos de direito administrativo a gente sempre vê, né? Que é LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos agora tratar de cada um destes princípios. O primeiro princípio que nós vamos tratar é o princípio da legalidade. Ele se encontra em diversos artigos da Constituição Federal, sobretudo no artigo 5º, que traz proibições e deveres só poderão ser criados por lei. Está lá no inciso 2º, né, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. E no artigo 37, caput, como nós acabamos de ver, que traz o dever da administração pública em agir conforme a lei. Aqui eu queria fazer uma diferenciação. Na esfera privada, as pessoas, os particulares, eles podem agir de forma livre, desde que não seja vedado na lei. Já na esfera pública, a atuação do agente público, já que ele não atua por ele, mas ele atua em nome da coletividade, ele tem que agir no que a gente pode chamar até de uma estrita legalidade. Ou seja, o administrador público, ele pode agir estritamente nos limites legais. Por isso que existe a chamada medida provisória, que pode ser editada pelo presidente da República. Por quê? Como presidente da República, ao administrar a coisa pública, ele só pode fazê-lo nos limites da lei. Na ausência de uma lei que autorize determinado ato, mas que há uma urgência, há uma emergência social que demande aquele ato, ele pode editar uma medida provisória. Claro que, pelo nosso sistema constitucional, essa medida provisória depois vai passar pelo Congresso Nacional. Mas por que existe a medida provisória? Porque o presidente da República, na qualidade de administrador público, ele pode, aliás, ele deve agir estritamente nos limites da lei. O próximo princípio que nós vamos tratar é o princípio da impessoalidade. Aqui também, gente, a gente pode trazer o foco tanto no administrado como no administrador. O princípio da impessoalidade, ele propõe tratamento igualitário em relação a todos na mesma situação jurídica. E também ele pressupõe ausência de subjetividade. A atuação dos agentes públicos é imputada à administração pública. O que isso significa? Pelo primeiro ponto do tratamento igualitário, significa que na administração pública não pode haver nem discriminação, nem desfavorecimento ou favorecimento de quaisquer pessoas em detrimento do interesse público. É por isso também que justifica, por exemplo, os concursos públicos de provas e títulos. Por quê? O concurso público, ele afasta a possibilidade que aqueles que vão prestar serviços públicos sejam escolhidos não pela excelência do serviço,
mas por favorecimento, por questão de parentesco, por questão de amizade. Então, esse é um exemplo da questão de impessoalidade. Outra questão da impessoalidade também é que o administrador, ele tem que ter a consciência de que ele não administra para ele. Ele é um órgão do Estado que está ali para atender os interesses públicos. O próximo princípio que nós vamos estudar é o princípio da moralidade. Em outras palavras, conveniência, oportunidade e justiça, boa-fé, lealdade, honestidade e a probidade. O princípio da moralidade ele é um pouco controverso porque alguns doutrinadores acreditam que ele não pode ser medido. Mas a gente já tem exemplos, né, de aplicação desse princípio, inclusive legislativo, como a lei de improbidade administrativa. No artigo 15, inciso 4 da Constituição Federal, inclusive tem a previsão de cassação de direitos políticos do administrador público que viola o princípio da moralidade. Outra questão também ligada à moralidade, né, e à importância constitucional que ela tem, é que tem um remédio constitucional específico para garantir a moralidade na atuação da administração pública, que é a ação popular. Qualquer cidadão pode propor uma ação popular para anular ato lesivo à moralidade pública. O administrador público tem que ter a consciência que ele não está distrito a decidir entre o legal e o ilegal, entre o justo e o injusto. Ele também tem que decidir entre o ético e o antiético, o honesto e o desonesto. Inclusive, se não o fizer, tem as penalidades. Vamos então tratar agora do próximo princípio, que é o princípio da publicidade, que diz o seguinte: todos os atos praticados pela administração pública devem ser divulgados e o conteúdo acessível a qualquer administrado. A publicidade ela está muito ligada à questão do Estado Democrático de Direito e do princípio republicano. Por quê? Porque é por meio dos atos da administração pública, da ciência dos atos da administração pública, é que eu posso controlar, de certa forma, a atuação do agente público, que eu posso reivindicar direitos e que eu posso também participar das decisões do país. Inclusive, a questão da publicidade influencia até nas eleições, na escolha dos meus representantes. Então, é um princípio de suma importância. Desse princípio decorre a transparência. E é por isso que nós temos a lei de transparência. Se você acessar, por exemplo, o site de qualquer órgão público, você vai, pelo nome da pessoa, você consegue ver o salário dessa pessoa. Por quê? É uma forma, essa publicidade, para que a pessoa possa fiscalizar a atuação da administração pública. Mas não só isso, você pode ver também sobre processos licitatórios, quanto que vai custar aquela obra, a empresa, as fases, para você poder acompanhar. Bom, para esse direito também de publicidade, ele também tem um apoiozinho lá no artigo 5º, principalmente quando a gente fala de informação sobre dados pessoais. Nós estudamos que existe um remédio constitucional chamado habeas data, que existe justamente para isso. Quando qualquer órgão do Estado se nega a prestar informações sobre a pessoa, esta pessoa pode, por meio judicial, exigir que seja prontamente e rapidamente prestada aquela informação pessoal. Por fim, mas não menos importante, nós temos o princípio da eficiência. Impõe à administração pública resultados positivos e satisfatórios. Exige constante revisão e aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e capacitação dos agentes públicos.
Aqui, gente, é aquela questão. Não adianta a administração pública praticar atos tendentes à realização dos interesses coletivos. Esse processo, ele deve ser o mais eficiente possível, ou seja, no menor tempo, economizando recursos materiais, humanos e financeiros, sempre chegando ao melhor resultado possível. Por quê? Desde o início da aula eu venho falando, a administração pública, bem sucintamente assim, ela diz respeito ao gerenciamento dos bens, serviços e patrimônio público para a consecução dos interesses coletivos. Bom, pessoal, por hoje é só. Aqui estão as nossas referências da aula de hoje. Aquele lembretinho de sempre, né? A obra de Riga, Castro e Oliveira, a obra de Madeira estão na nossa biblioteca virtual. Acessem para que vocês possam realizar os seus estudos complementares. Bons estudos e até a próxima aula!